Olá, boa tarde a todos vocês que estão aí se conectando, estão entrando agora no Instagram, na rede social Instagram, Lauber Silva Piauí. Estamos iniciando mais uma conversa afiada, nossa conversa semanal, sempre aqui pelas nossas redes sociais. Como é de costume, todas as segundas-feiras a gente bate um papo, a gente tem essa conversa franca, esse diálogo aberto aqui, com a participação dos colegas, sempre abordando algum tema da atualidade. E como é de costume nesses últimos dias também, recebendo algum convidado, recebendo a participação também de pessoas especiais. Já debatemos aqui vários assuntos, vocês que acompanham as nossas plataformas, já debatemos agricultura familiar, empreendedorismo, a saúde pública, principalmente neste momento de pandemia, o esporte está parado por conta também do coronavírus, a questão da educação, os desafios da educação, enfim, já debatemos juventude, a política, e hoje vamos ter um debate intenso com a deputada estadual, nossa amiga Elisângela Moura, a primeira deputada estadual, trabalhadora rural aqui no estado do Piauí. Vamos conversar com ela sobre esse cenário atual, o panorama atual do Brasil, do Piauí, de Picos, e também sobre as eleições municipais, a importância das eleições municipais. A deputada Elisângela está em Teresina, na capital. Daqui a pouquinho ela vai entrar ao vivo aqui conosco nesse debate, nessa nossa conversa franca, na nossa famosa conversa afiada. E aí a gente aguarda também a participação de todos vocês. Já vejo aqui nosso companheiro José Antônio Batista, que já debateu conosco algumas semanas atrás, Jefferson Oliveira, tantas pessoas boas aqui que estão entrando e vão interagir com certeza nesse momento. Antes da gente receber aqui a deputada Elisângela Moura, que está se conectando lá em Teresina, a gente vai dar aqui alguns informes, alguns comentários, fazer alguma análise aqui sobre o coronavírus, principalmente sobre essas disputas judiciais que estão acontecendo entre o governo do estado, entre as prefeituras e também agora a participação do Ministério Público. O Ministério Público, por exemplo, alguns dias atrás entrou com uma ação lá na cidade de Parnaíba, inclusive requerendo o pagamento de multa ao prefeito Mão Santa por conta de omissões no enfrentamento a esse coronavírus. E aí o prefeito Mão Santa está condenado pela justiça a pagar R$75 mil. Aqui pertinho também, na cidade de Marcolândia, no Piauí. Prefeito, estamos aí vindo do norte, indo aqui para o oeste do estado do Piauí, já quase na divisa com Pernambuco, na cidade de Marcolândia. O prefeito do PT, o Chico Pitu, afrontou, digamos assim, a justiça, as promotoras, inclusive com áudios no WhatsApp, e determinou a abertura completa do comércio lá em Marcolândia. E, lamentavelmente, coincidência ou não, os casos de coronavírus tiveram um salto lá exponencial, um salto alarmante, justamente quando o comércio voltou a funcionar, quando as atividades voltaram a funcionar em Marcolândia. O que aconteceu? O Ministério Público pediu na Justiça que o comércio fosse fechado, que o prefeito se omitisse, mais uma vez, de decretar a reabertura da cidade de Marcolândia. E a Justiça concedeu esse pedido do Ministério Público. A Justiça Estadual notificou o município a manter o isolamento social e a investir em vários fatores lá também de combate ao coronavírus, a pandemia Covid-19. Então, pessoal, está tendo no meio jurídico, no meio administrativo, está tendo muito essa discussão sobre essas ações que o Ministério Público vem entrando. Inclusive já entrou aqui em Picos, no Hospital Regional, contra o governo do estado, já entrou também em várias prefeituras, como eu acabei de dar exemplo aí, Parnaíba, a cidade de Marcolândia e outras cidades. Aqui em Picos nós estamos aí com o retorno gradual. Foi feito um plano pelo município,
não teve a participação popular, os empresários não foram convidados, mas a prefeitura apresentou o plano e está cumprindo esse plano, né? Embora com alguns pontos que eu vejo negativo, não tem ainda participação popular, não tem ainda fiscalização, poucos agentes de fiscalização na rua ou quase nenhuns, mas a realidade Pix, o sistema comercial, empresarial da cidade vai voltando à normalidade, né? De forma gradual. Hoje nós já estamos aí na terceira semana desse retorno gradual aqui na cidade de Picos. Paralelo a isso, a grande polêmica é que o Ministério Público também pede a anulação desse decreto, esse decreto da prefeitura que elabora aí a volta gradual em Picos. O Ministério Público já pediu também na Justiça, inclusive com relação aos templos religiosos, que o prefeito, a princípio, mantinha as igrejas, os templos religiosos fechados. E aí, após uma apresentação dos pastores, dos líderes religiosos, o prefeito voltou atrás e solicitou aí, determinou a abertura desses templos a partir do dia 12, se eu não me engano, né? A partir do dia 12 desse mês de junho. E aí o Ministério Público pede novamente a anulação desse decreto da Prefeitura de Picos. Não tivemos ainda o provimento judicial, ou seja, não tivemos ainda a decisão da Justiça para esse retorno, né? Para esse retorno aqui em Picos, no caso do isolamento. No entanto, a informação quentinha que eu estou vendo aqui na internet agora, a juíza lá de Tainópolis, né, a doutora Mariana Marinho Machado, ela emitiu uma liminar, né, ontem, domingo, dia 21, né, anulando o decreto lá do prefeito Paulo Lopes, né, do Partido Republicanos, que determinava essa abertura do comércio, abertura da cidade de Tainópolis. Vamos acompanhar aqui essa notícia do Grupo de Promotorias Integrado de Combate ao Coronavírus da região de Picos, obteve uma decisão favorável na cidade de Tainópolis, pedindo a anulação do decreto número 27 de 2020, onde o prefeito flexibilizava todas as medidas de distanciamento social estabelecidas para a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, mesmo sem ter realizado um estudo setorial da situação da infecção ou elaborado um plano de contingenciamento, de contingência para o retorno das atividades. A Prefeitura de Tainópolis autorizou a reabertura gradual. E aí, o Ministério Público, como eu falei, já tinha entrado em Marcolândia, em Parnaíba, entrou também na cidade de Tainópolis. E a juíza, a doutora juíza Mariana Marinho, deu aí essa liminar, concedeu essa liminar, anulando o decreto em Tainópolis. Então, é uma situação jurídica, pessoal, bastante insegura, digamos assim, né? Essa volta dos decretos, né? Essa volta das atividades aqui no Piauí, nas cidades, porque tem a decisão do Supremo que legitima os municípios a legislarem nesse sentido, a decidirem nesse sentido. No entanto, o Ministério Público, em alguns casos, vê alguma incoerência e pede anulação na Justiça. Então, a título de informação fica aqui, já vejo aqui a nossa deputada Elisângela Moura, né, participando aqui, já pedindo a participação, vamos aceitar. A convidada de hoje, ela está lá em Teresina, né, daqui a pouco ela já está entrando aqui ao vivo para esse bate-papo, essa conversa afiada com a gente, já estamos aí conectando a deputada Elisângela, né, já vejo ela aqui. Boa tarde, deputada, seja bem-vindo aqui à nossa conversa afiada. Boa tarde, Glauber, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Para nós é uma grande alegria poder compartilhar, poder participar, com você aí dessa nossa conversa fiada. Muito obrigado, deputada. Primeiramente, agradecer, eu sei da correria, do seu tempo aí em Teresina, né, como parlamentar, como presidente da FETAG, da Federação, e tirar um tempinho para a gente conversar aqui com os seus amigos de Picos, né, da região, que estão nos acompanhando. Então, eu agradeço. Imagino a correria de uma parlamentar piauiense, que tem atividades também na Federação da Agricultura, e é uma honra recebê-la aqui, deputada. Eu falava aqui, agora há pouco, na abertura aqui da nossa conversa afiada, sobre
esses impasses jurídicos entre prefeito, governador e agora envolvendo a justiça, né? Lamentavelmente. Eu acho que não precisava de tudo isso, né? Mas o Ministério Público está pedindo a anulação de vários decretos. Já pediu em Parnaíba, Marcolândia, agora Itainópolis, que Picos tem um pedido também que está em análise, né, pela Justiça. E eu queria ouvir, deputada, inicialmente, a tua opinião, né, do cenário do Piauí no momento. Eu vejo a preocupação do governador, do Wellington Dias, hoje mesmo, né, ele fez uma live, né, uma transmissão, onde ele passava aí as informações, ele prorrogou o decreto no Estado, né? E eu queria ouvir, nobre deputada, a tua opinião sobre isso, sobre o cenário do Piauí nesse momento e também esses conflitos, né, que infelizmente acontecem com as prefeituras. Primeiro, assim, Glauber, a situação, né, não é fácil, né? Eu acredito que para ninguém que está acompanhando esse cenário, né, nesse momento, quem de nós, né, pensava, quem de nós um dia, né, almejou que a gente poderia chegar numa crise tão séria, numa pandemia sanitária como essa. Eu acredito que, né, ninguém ainda tem uma solução em relação a esse problema, a essa situação. São coisas difíceis mesmo que acontecem. Nós sabemos que realmente, né, nós já estamos aí com quase praticamente 90 dias nesse isolamento social. Eu sempre costumo dizer, né, o isolamento social, mesmo com a dificuldade, mas sim tem se mostrado ainda uma alternativa para que possamos evitar a contaminação do vírus. Mas sabemos, por outro lado, também, né, que não é fácil se fazer isolamento social. Muitas famílias que nós temos no estado do Piauí, que depende, muitos deles trabalham ao dia para se alimentar à noite. Nós sabemos que isso é sério, essa situação. E essa questão econômica, a gente vê, né, a necessidade aí, tá certo, das pessoas, colocando as pessoas preocupadas com isso, o índice de desemprego muito grande também. E é fácil, às vezes, você fazer um isolamento quando você já tem certo ali mensal, né, seu salário, tem suas condições para você permanecer debaixo do seu teto, tranquilamente. Mas outra coisa é quando você não tem, que você precisa buscar isso fora, né, para que possa ali sobreviver. É uma situação muito delicada, muito complicada, né? Eu acredito que tanto o governador do estado, como o próprio prefeito da capital e os prefeitos dos municípios sofrem realmente essa pressão, né, da sociedade, né, principalmente aí nos nossos municípios, que nós sabemos aí que a boa parte da economia são os comércios, né, que os comerciantes que têm no município, que é ali que eles estão ali, né, vendendo para que possa ter realmente ali, né, algo para poder ter condição de tocar a sua vida. Então, é uma situação muito complicada. A gente percebe no olhar do nosso governador, né, o Wellington Dias, a vontade dele, com certeza, né, de já se fazer, né, concretamente aí uma abertura, né, da economia no estado, a gente percebe. Mas, ao mesmo tempo, o que nos deixa preocupado é a questão dos números de casos que estão aumentando no estado do Piauí gradativamente, né, praticamente na semana. Aqui em Teresina, a gente se percebe nos finais de semana, de sexta-feira até no domingo, a gente se percebe que o isolamento ele tem se avançado um pouco. Mas hoje, né, na segunda-feira, daqui até na quinta, praticamente a gente vê aí o número de pessoas, né, circulando diretamente aí nas ruas. Então, é uma situação muito complicada, eu acredito, para os dois cenários. Olhando para os trabalhadores, claro que precisa realmente, né, de trabalho, precisa também sobreviver, e, por outro lado, a preocupação que, né, as organizações de saúde têm em relação a contaminação que está aí, né, se avançando aqui no nosso estado. É verdade, deputada. Até porque há uma queda, né, há uma queda real de arrecadação, né, de movimento da economia.
eu não vejo assim má fé em nenhum prefeito, em nenhum governo, no Brasil todo, né? Em querer fechar, em querer isolar, em querer fazer os lockdowns, né? Mas também, por outro lado, a senhora foi muito feliz aí, né? Os comerciantes ficam na celeuma, né? Hoje eu vi uma reportagem aqui do Jornal Dia, dizendo que várias empresas do Piauí, 30% das empresas, poderão não reabrir, ou seja, não conseguirão reabrir as portas, né, passado esse problema aí gravíssimo, né, essa pandemia gravíssima. Como a Assembleia está vendo tudo isso, deputada? O debate, eu sempre acompanho, vocês estão trabalhando de forma virtual, né, por enquanto, mas sempre tem as sessões, audiências públicas, né, como essa parlamentar que vem da base, conhece o povo, tem acompanhado esse debate na Assembleia Legislativa. Isso, Glauber. O presidente da casa, né, tinha até anunciado na semana passada que a Assembleia voltava hoje às suas atividades normal presencial. E aí a gente, analisando toda a situação, do momento que estamos atravessando, né, fomos conversando exatamente com os demais colegas deputados e chegamos a uma conclusão, juntamente com o presidente Temístocles, né, que tivesse aí mais uma semana, né, do nosso trabalho remoto, trabalho virtual, né, até porque também aonde pudesse estar sendo feito aí mais testes, tá certo? A Assembleia está previsto para, de hoje até na sexta-feira, se fazer o teste pelo menos de mais 1.000 pessoas, né, da casa, entre os deputados, os funcionários da casa, para que possa ter um retorno, né, com mais segurança, né, mais segurança. Mas eu, particularmente, né, como parlamentar, tenho uma preocupação, né, tenho externado essa preocupação, mas a gente sabe que lá nós somos um grupo de parlamentares, e qual seria a minha preocupação? Posso estar até colocando aqui para vocês. No primeiro momento, será um retorno que possa apenas, né, estar realizando as sessões, né, onde a gente não pudesse ter a permissão, né, de receber nenhuma liderança que venha do interior para conversar, para se manifestar, para falar com o deputado. E aí vocês imaginam, né, a partir do momento, esse é o meu pensamento, a partir do momento que estiver os canais, né, das televisões, a Assembleia Legislativa retorna suas atividades. Meu amigo, eu acredito que quem for liderança política do estado do Piauí, dos municípios, todos aí ansiosos com essa preocupação das eleições. Não deixo de querer vir a Teresina para querer vir falar com o seu deputado ou sua deputada, tá? E aí você imagina nós, né, estar lá estamos aí prestes às convenções, né, deputada? E aí, quem está no interior, quer ouvir, né? Quer saber do seu deputado, do seu partido, né? Os encaminhamentos, né? Aí você imagina, você tá lá na Assembleia, no plenário, e saber que um determinado prefeito do município está ali na Assembleia, embaixo, aguardando para falar com você. Como isso é um desconforto, né? Você não receber ali esse prefeito ou esse vereador. Então, assim, isso traz essa preocupação, né? Então, na verdade, eu não sei se seria uma abertura, né, nesse momento que nós estamos. Eu acredito assim, o trabalho remoto, virtual, ele vem dando certo. Ele vem sendo um trabalho feito, né, com a presença massiva dos parlamentares. Nada tem sido impedido da participação de quórum por falta dos parlamentares. Com esse trabalho, todos têm se dedicado. Eu não sei se presencial nós vamos poder garantir massivamente essa participação. Lembrando que as pessoas que são de risco já é impossibilitado de realmente comparecer, de ir. Aí como é que vai ser? Então, esse é um debate que a gente está fazendo, estamos fazendo, né? Inclusive, nessa semana vai ser um debate que a gente vai estar tratando, e vamos aguardar aí esses acontecimentos, tá certo? Mas sempre com essa preocupação aí, né, nesse momento, em relação a essa questão da contaminação do vírus. Muito bem, deputada. Eu quero saudar a todos que estão participando aqui, nosso amigo Zé Antônio, aqui de Picos, alguns colegas aqui do movimento sindical, o Ricardo, Maria do Carmo, lá do Alto dos Canudos, deputada, que me mandou um abraço, né, disse que assistia a live,
O Alto dos Canudos é uma comunidade aqui da zona rural muito desassistida, muito distante, né, do município, inclusive sem ponte, né, não tem ponte, não tem acesso àquela comunidade, a escola está fechada lá também, e a Maria do Carmo é uma liderança sindical lá, que gosta muito do seu trabalho, que lhe mandou um abraço. Tem a Isadora Cortez também, de Teresina, nossa amiga Isadora do PCdoB, está participando, tantas pessoas boas, deputada, e eu queria aproveitar aqui o seu tempo, essa preciosidade para conversar contigo, para a gente também analisar o Brasil, né, o momento de turbulência, um momento difícil que o Brasil vive, inclusive a gente acompanha aí na mídia a preocupação com a nossa democracia, né, a preocupação com a nossa democracia. Não só o presidente, ali, os seus familiares, mas há no Brasil hoje um sentimento de revolta contra o Poder Judiciário, contra o STF, contra o Congresso, e que eu acho também que chega às assembleias legislativas, né, aos partidos políticos, como a senhora vê isso, como o seu partido, PCdoB, os partidos de esquerda têm se posicionado, deputada, nesse cenário difícil que o Brasil enfrenta. Glauber, primeiro aproveitando aqui para reforçar o abraço, né? Aí a Maria do Carmo, tá certo? Aí nossa agente sindical aí do município, da cidade de Picos. Também abraçaram aqui a Isadora, né? Nossa pré-candidata, a vereadora de Teresina, essa jovem. José Antônio, né? O nosso pré-candidato a vereador de Picos aí pelo PDT, no seu partido. O Simão Oliveira também, que está nos acompanhando também, que é lá do município de José de Freitas. E aqui eu estou vendo aqui o Aglailson. Aglailson, ele é assessor da Federação do Pernambuco, né? Obrigada, Aglailson, aí por estar acompanhando aí essa nossa live. E todos e todas que estão nesse momento aqui conosco. Realmente é uma grande preocupação, Glauber, nesse momento, porque nós sabemos que a nossa democracia, ela se encontra nesse momento ameaçada porque hoje nós temos aí, né, a gente sabe, mesmo não nos representando, mas é o presidente da República, que a primeira coisa que ele fez e vem fazendo e elegeu como inimigo dele são os poderes constituídos. Isso é uma preocupação, porque você imagina, né, como você colocou muito bem, né, aonde ali a intenção dele é querer tirar o poder, acabar com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional, né, com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Então, assim, você imagina o que passa realmente na cabeça, na situação de um cidadão desse. É um governo insustentável hoje, né, que a gente percebe aí. Toda semana, como nós já estamos aí, em plena pandemia sanitária, uma crise que nós estamos atravessando, um ministério tão importante como o Ministério da Saúde, onde já passaram vários ministros da saúde, e hoje se encontra esse ministério sem um ministro para junto estar coordenando esse trabalho tão importante. E estamos aí, chegando aí às 50 mil mortes, né, no Brasil, que eu acredito que precisaria, com certeza, né, do entendimento político, que isso pudesse passar, pelo menos, mais segurança para os brasileiros. E aí a gente vê o presidente que não tem sequer nem um compromisso, né, jogando todas as responsabilidades aí, né, para os estados, como se os estados não fizessem parte do sistema confederativo, né, e isso é preocupante. E o que se percebe, a relação, né, do impacto de querer cada vez a mais querer resolver as coisas no enfrentamento. E isso não tem nenhuma saída, não tem sequer nenhum diálogo, isso nos preocupa muito. Eu trato logo diretamente até o próprio movimento, né? O movimento sindical foi uma das coisas, primeiro que ele fez foi eleger como seu inimigo, né? Inimigo ferrenho, né? Nesse momento o governo Bolsonaro tem feito isso. Acabamos de ver aí o lançamento do Plano Safra, né? 2020, 2021, aonde nós sempre reivindicamos que pudesse ter um plano específico para a agricultura familiar. Eles apenas enxergam apenas uma agricultura, a patronal. Então, ali, para eles é isso, não existe a outra, né?
que está lá os agricultores que precisam desse nosso apoio. Então, essa é uma preocupação válida. Eu acredito que nós temos que continuar denunciando esse tipo de atitude e trabalhando para fortalecer a nossa democracia, que realmente está mesmo sendo ameaçada a democracia, né, nesse instante, no nosso Brasil. Isso para nós é muito preocupante. E você imagina, né, como vamos enfrentar ainda esse processo 2020 das nossas eleições. É verdade, é um momento muito conturbado, deputada. Deputada, você falou aí do enfrentamento ao fascismo, à defesa da democracia. A senhora também é presidente da federação, né, a famosa FETAG, que agrega aí, acho que centenas de sindicatos rurais, né, acho que quase todas as cidades do Piauí têm um polo sindical, tem uma base sindical, e são entidades também que são afrontadas, né, eu não diria nem por esse atual governo, mas pelo sistema, alguns congressistas, lamentavelmente, né, a gente via isso nas discussões da reforma previdenciária, né, quiseram diminuir a importância dos sindicatos, quiseram atrapalhar os sindicatos, o Ministério também da Agricultura, vez por outra, baixa uma portaria lá, enfraquecendo o movimento sindical. Eu queria a tua opinião como presidente da FETAG, a Federação do Piauí, essa importante entidade, esse importante núcleo de defesa dos trabalhadores da agricultura, também com relação a isso e ao meio ambiente, né, porque o nosso meio ambiente ele está sendo aí, tocado como a boiada, né, querendo deixar a boiada passar, né, aproveitando a pandemia para flexibilizarem as leis, tirarem os coordenadores do IBAMA, do ICMBio, está acontecendo direto lá na região norte do país, lá na Amazônia Legal. Como a federação acompanha isso, deputado? Tanto o enfraquecimento sindical, como também essa turbulência nas questões ambientais. Primeiro, Glauco, dizer assim, o movimento sindical, o próprio nome já está dizendo, né? Nós somos um movimento. E aí, dizer aqui para vocês que nós estamos nos reinventando nesse momento, porque, com certeza, se não fosse, nesse momento, essa crise, né, sanitária, com certeza nós estaríamos nas ruas, que foi através, né, sempre, né, das manifestações, das mobilizações que o movimento sindical, né, conseguiu aí, as conquistas que conseguimos para os trabalhadores. Foi através dessas ações de massa, né, através de Grito da Terra Brasil, através da Marcha das Margaridas, através do Festival da Juventude, que são movimentos onde os trabalhadores vão à rua para se posicionar, para se manifestar, né, apresentando uma pauta de reivindicações, e lá essa pauta a gente está lá denunciando todo e qualquer tipo, né, de atitude que venha prejudicar a nossa base. E hoje nós estamos praticamente, né, sem poder fazer esse trabalho, sem poder a gente se manifestar diretamente, né, presencial, como nós gostaríamos de estar, né, fazendo a manifestações diretamente na massa, com os trabalhadores, com todos. E aí, quais são os meios que nós temos nesse momento para a gente poder estar usando? São essas ferramentas aqui, que nós estamos usando, que é as redes sociais hoje, que é a tecnologia, para a gente poder fazer também aí, né, as nossas manifestações. Mas, por outro lado, temos aí outro grande desafio, dificuldade, que é a questão da internet, que não permite ainda, né, que chegue diretamente a cada município com qualidade, onde as pessoas possam realmente, né, ter o acesso, né, para poder participar. Quantas pessoas nós não estamos aí no campo hoje, tendo a dificuldade de participar de uma reunião virtual, outros, né, filhos de trabalhadores, querendo assistir às aulas remotas com dificuldade da questão da internet, outro por falta dos instrumentos também, que nós sabemos que um aparelho celular, para ele poder também ter uma capacidade que possa você participar de uma coisa dessa, não é qualquer um, precisa também ter isso, né, sem falar, né, em computadores, em notebook, que são as ferramentas importantes. E isso, né, nós traz essa preocupação. E com relação ao meio ambiente, é sério, né? Estão realmente mesmo se aproveitando dessa situação que nós estamos vivendo, e aí
administrando o país com medidas provisórias. Praticamente essas medidas provisórias feitas de madrugada. E o que é que essas medidas traz? Flexibilização do trabalho, flexibilização da produção, flexibilização, tudo usando essa palavra que realmente não tem flexibilização nenhuma. Realmente é mesmo, né, é o desmatamento aí desgovernadamente, tá certo? O meio ambiente, cada dia que passa, sendo mais agredido, é isso que nós estamos vendo. Voltando a falar aqui no Plano Safra, eu estive olhando, acompanhei a reunião do lançamento virtual, e a ministra fazia questão de dizer o número de hectares de terras, né, que eles estão previndo para o plantio da soja no ano de 2020 a 2021. Né? Então, assim, são valores significativos. Aí você imagina, né? Em momento algum, lá tratou dos impactos também que essas áreas iriam trazer para os trabalhadores. Não trata de jeito nenhum. Né? Então, assim, só fala em aumentar, né, a quantidade de hectares do plantio, mas não vê em momento algum essa questão do impacto em relação ao nosso planeta. Então, essa é uma preocupação que nós temos, né, com essa questão grande do meio ambiente, e nós reconhecemos, né, que o movimento, né, sindical hoje, né, nesse momento, a gente tem muita essa dificuldade no enfrentamento a essas políticas públicas, porque uma boa parte delas, né, que a gente coordena, que nós temos essa capacidade de estar gerenciando juntamente com os nossos trabalhadores, estão também ameaçadas, né? E aquelas que não estão ameaçadas, praticamente não têm ali um suporte. Eu cito aqui um exemplo. Nós temos aqui no nosso estado o Instituto, né, Nacional da Reforma Agrária, o INCRA. Né? Vamos lá tratar de algo relacionado ao nosso município, para os nossos assentamentos, para ver o que nós vamos ter lá. Né? Praticamente o prédio lá, praticamente o superintendente, mas nós não temos o orçamento, né? Nós não temos praticamente as condições de se fazer um trabalho que realmente nosso povo está precisando. Então, situações são momentos difíceis para o movimento sindical, né? Não é fácil a gente querer dizer aqui, mas sim, esse momento. E, por outro lado, nós estamos praticamente todos na retaguarda, sem poder também a gente ir às ruas para nos manifestar a nossa indignação. É verdade, deputada. Inclusive, eu pensava nisso ontem. Eu acho que, passada essa pandemia, pós-eleições, acho que o Brasil vai ter que discutir seriamente todas essas questões nacionais, né, que são questões maiores, digamos assim. Deputada, muitas participações aqui, nossa companheira Sandra Leal, que é do movimento também da FETAG, ele parabenizando, tantas pessoas boas aqui estão entrando aqui em nossa live. Eu queria, deputada, para a gente começar aqui falando das eleições municipais, né, que era a nossa próxima proposta, falar um pouco da conjuntura, né, do Piauí. Teve uma mensagem aqui que eu achei interessante, até dos colegas aqui do nosso movimento, do movimento Recicla Picos, que sempre eles fiscalizam, acompanham o Hospital Regional Justino Luiz. E colocaram aqui, eu achei bem prudente passar para a colega, para não esquecer do Hospital Regional de Picos. O que puder fazer na Assembleia, junto ao governador, né? Picos precisa de mais UTIs. Claro que precisa da retomada do novo hospital, né, que está parado. Mas o Hospital Regional Justino Luiz também enfrenta vários gargalos históricos, e fica aqui esse registro aqui do pessoal do Recicla Picos, que está sempre acompanhando, sempre trazendo informações do Hospital Regional Justino Luiz. Que a sua voz, deputado, seja mais um aí de defesa de Picos, da região, até porque, como eu falei no início, a senhora vem de baixo, a senhora tem uma identidade com as classes sociais, com os trabalhadores, e quando vê Picos, é toda uma região, né? São quase 500 mil pessoas, de Francisco Santos, Moço Hipólito, Tainópolis, enfim, toda uma região, inclusive formada por trabalhadores, por pessoas humildes, que necessitam desse hospital, e que deixa muito a desejar, deputado, que sua voz aí ecoe junto aí ao nosso governador, junto às autoridades, já agora na pandemia e quem sabe depois, para que nosso hospital tenha melhorias, deputada Elisângela Moura, PCdoB.
Glauber, realmente é verdade. O Hospital Regional de Pix merece sim esse olhar, até porque são 43 municípios aí da região que são atendidos aí no Hospital Regional de Pix, como você colocou, chega aí quase, né, 500 mil pessoas, tá certo, que são atendidas aí nesse hospital. Se não falha a memória, né, eu acredito que o hospital teria 10 leitos e hoje passa de 10 para 30. Isso, eu acredito, né, e não é ainda o suficiente para o tamanho da demanda, né, que a região precisa. Então, com certeza, né, pode ter certeza, sim, do nosso apreço, do nosso apoio, onde a gente puder, né, estar defendendo, fazendo algo no sentido do fortalecimento, da estruturação melhor para o nosso Hospital de Pix. Vocês podem contar, sim, com esse nosso apoio, né, com essa voz na Assembleia, porque a saúde, a gente sabe, né, é necessário, é importante, e principalmente nesse momento da pandemia que nós estamos atravessando. Hoje, né, todas as pessoas, eu acredito que uma boa parte da sociedade, hoje olha e reconhece e valoriza que o melhor plano de saúde que temos hoje é o SUS. Porque vocês imaginam que essa situação que estamos passando, essa crise sanitária, se não fosse praticamente o SUS, como era que estaria a situação ainda pior? Enquanto nós sabemos que é outro que é ameaçado aí também por esse governo também, né, que a política do seu Paulo Guedes não é que o SUS permaneça. Muitos também votaram na PEC da morte, aquela que congelava os recursos por 20 anos, tá certo? Teto, né? E isso, o limite do teto, né? O limite do teto. Exatamente. E isso o SUS está lá também inserido. Então, vocês imaginam, hoje, né, uma pandemia, um sistema tão importante, né, na vida das pessoas, que é o Sistema Único de Saúde. Aproveitar aqui também para mandar um abraço aí para nossa colega Sandra Leal, nossa presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vila Nova, do Piauí. Um abraço, Sandrinha, aí para você e toda a sua diretoria de sindicato. Muito bem, deputada. Então, fica esse registro. A gente atualizou aqui nesse primeiro momento aqui muitas questões importantes do coronavírus, da democracia, do cenário do Piauí, o cenário das prefeituras aqui da região. Eu falava no início dos decretos, que inclusive o Ministério Público está pedindo aí a anulação na justiça, meio ambiente, enfim, acho que foi um contexto aqui bem legal nessa primeira etapa. E o convite agora a gente debater um pouco as eleições municipais. Eu falei no início, a deputada vem de movimento, é a primeira deputada trabalhadora rural, com assento na Assembleia Legislativa. Eu sempre converso com os colegas aqui, dizem que a Assembleia parece um feudo, parece um sistema feudalista, as capitanias hereditárias, e precisou uma trabalhadora rural romper um pouco dessa história. E qual a importância desse mandato para o seu partido, para os partidos de esquerda, para as pessoas que sonham com uma política diferente, deputada? Qual a importância desse mandato na Assembleia Legislativa? Assim, Glauber, primeiro dizer que é um espaço, como você colocou, aonde nós possamos participar lá, mas nunca esquecer de onde viemos, quem nós somos e o que nós queremos fazer. Eu sempre trago isso no nosso dia a dia, porque como você colocou, nós que conhecemos a realidade, sentimos na pele as dificuldades, sabemos o que o nosso povo precisa, nada melhor do que nós ser protagonista da política pública voltada para as pessoas. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, para que a gente possa fazer esse trabalho. Sabemos que não é tão fácil, porque é aquela coisa, tudo depende do voto da maioria, e você precisa ter ali aquele trabalho, fazer aquele diálogo com os demais colegas, os demais parceiros, para que você possa trabalhar, mostrar e convencer aquilo que você está apresentando realmente
como aquilo é importante, né, para as pessoas, independentemente do lado A, do lado B, do lado C, mas que a política pública ela possa chegar, né, no nossos municípios, nas nossas comunidades, né, e nós, tendo essa oportunidade, nós precisamos fazer esse debate para que a gente possa ganhar ali a maioria, né, dos colegas, para realmente a gente poder, né, fazer aí esse trabalho. E vejo que é um espaço aonde nós precisamos ocupar ainda mais, né? Ainda é muito pouco a participação popular das pessoas, tá certo? Dos segmentos que a gente tem olhado, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa, né, de mais pessoas, principalmente das mulheres também, com certeza, na política, a gente precisa da participação, né? Somos o maior eleitorado, somos a minoria né, nos espaços de poder. Então, assim, algo tem errado. Nós precisamos tomar isso como olhar, tomar isso como uma lição para que nós possamos nos apropriar e aceitar. Dizer que não é fácil, né? Não é fácil. A gente ainda enfrenta um preconceito muito grande, né? Uma parte ainda da sociedade burguesa olha para as mulheres, né, principalmente as mulheres do campo, como aquelas mulheres que elas servem ali para o serviço doméstico, para casa, né, como a política, né, não, de jeito nenhum, a política é para o homem, é ele que está preparado, é a cultura lá dele, não é. Nós temos sim que ocupar esses espaços, por isso que é importante a nossa participação. E eu acredito que nessa eleição 2020, precisamos fazer esse debate, precisamos refletir sobre isso, colocar também os nossos nomes à disposição como uma alternativa para os municípios, tá certo? Que nós também somos pessoas, não só para votar, mas nós também temos a capacidade e o potencial também de ser votado. É verdade, deputada. É uma dificuldade a gente filiar as mulheres em partidos políticos. A mulher tem uma jornada tripla, né? Depois que elas estão filiadas, é uma dificuldade para elas participarem da vida partidária e depois para serem candidatas, né? Realmente é muito dificultoso isso, mas a sua luta, o seu exemplo, né, deve orientar muita gente aqui no Piauí, inclusive PIBs, né? A gente espera que o teu exemplo, deputada, de chegar na Assembleia, de estar lá, né, de ter uma cadeira ali na Assembleia, debater o Piauí, defender os trabalhadores rurais, sirva de exemplo. Né? Qual a opinião da deputada Elisângela Moura para a data das eleições, deputada? Novembro, dezembro? Como a senhora tem acompanhado isso, essa discussão nacional, mas que todos nós aqui que pretendemos disputar as eleições estamos acompanhando. A princípio, a deputada é pré-candidata a vice-prefeita de Teresina, como andam aí as conversações? Não, somos não. A deputada vai colaborar, vamos ajudar, tá certo? Mas nós não somos pré-candidata a vice, não, tá certo? Aí foi só os bastidores, tá certo? Mas assim... porque saiu os bastidores aqui, né? Apostado a deputada com o Fábio Novo, né? Saiu alguns meses atrás. Isso, o partido já está assim, né? Tudo acertado, né? Passo para trabalhar, acompanhar. Aí a eleição com o pré-candidato a prefeito, né? O Fábio Novo, né? O PCdoB vai marchar juntos, mas eu acredito que ele estará buscando aí mais outros partidos desse momento, com certeza, e vai tratar dessa questão da composição aí da vice na hora. Nós aqui vamos estar cuidando dessa questão mais da chapa aqui na capital. Né? Aqui é grande, né? São 44 pré-candidatos a vereadores. Então, assim, não é fácil, né, para a gente poder garantir uma cadeira ou buscar mais outra aqui na capital. Em relação à questão das eleições, dizer aqui que é um momento de muita incerteza que nós estamos vivendo, né? De muita incerteza, por quê? Porque a gente observa, né, essa última reunião que teve da Câmara Federal com os dois presidentes, com o presidente Barroso, né, chegaram ao entendimento, né, das eleições ser 15 de novembro, o seu primeiro turno, né, e aí estão já nesse momento apresentando aí uma PEC, inclusive nessa semana no Congresso deve ser bastante movimentado,
sobre essa questão da PEC, que precisa passar pelo Congresso, esse adiamento das eleições. Por outro lado, eles estão conversando também com as organizações da saúde, né, sobre essa questão, conversando com todos os poderes, né, nesse momento, em relação a esse adiamento, né, de prorrogamento da eleição. Eu percebo que para 4 de outubro já se caminha uma possibilidade quase descartada. Essa é o meu pensamento, né, para outubro. Mas eu vejo... Por prudência, questão prudente, né, deputada? Por que não adiar um mês, 2 meses, né? Por que colocar a população, por que colocar milhões de brasileiros em risco, né, de se contaminarem ali, né, na aglomeração de uma eleição, né? É um risco muito grande, né? Então, eu vejo que se caminha, né, praticamente, pelo menos para o primeiro turno em novembro. E isso também vai depender muito, eu ainda também olho, para a conjuntura da questão dessa contaminação, porque como eles estão conversando, eles estão ouvindo, né, as organizações sanitárias também da saúde, mostrando isso. Por outro lado, tem aí uma grande preocupação também, né, dos pré-candidatos, das pessoas que são pré-candidatos, né, nos nossos municípios, em relação à campanha. Que nós sabemos que as eleições municipais é aquele momento que nós temos aquela cultura de se realizar a eleição, de você visitar as pessoas, conversar com a pessoa, pegar na mão das pessoas, e nesse momento nós não podemos fazer isso. É uma coisa que nós vamos ter que nos reinventar, um grande desafio que não vai ser possível. E ainda temos outro fator ainda também preocupante, que segundo as informações da Organização Mundial da Saúde já diz que boa parte aí, chegando quase 60% das pessoas que se dizem pré-candidato hoje para disputar uma eleição, são pessoas que já têm aí quase acima de seus 60 anos de idade. E aí você imagina, são boa parte das pessoas que são de risco também, que já têm outros problemas também de saúde, como é que essas pessoas vão poder, né, tá fazendo. Então, assim, é uma situação no momento, um cenário preocupante, mas a gente já se percebe a grande movimentação das duas casas nesse momento, tanto no Senado como na Câmara, essa preocupação que eles estão, né, correndo aí, fazendo essas reuniões, trabalhando virtualmente, né, para apresentar essa PEC e estão querendo aí, né, logo já passar aí, né, para a sociedade datas exatas das eleições, que a eleições vai acontecer. A Confederação Nacional dos Municípios, eles tratam lá, né, de uma perspectiva, eles trabalham com a questão de prorrogamento, né, da eleição que não aconteça esse ano, né, e tudo isso aí. Então, o poder judiciário já tem algumas manifestações totalmente contrárias a isso, contrária, né? Acho uma violação à Constituição, né? Se prorrogar os mandatos, né? Prorrogar os mandatos. E aí eles já tratam disso, né? Dessa questão que essa será praticamente já uma orientação quase descartada, essa possibilidade de prorrogação do mandato. Então, eu acredito que talvez as eleições possam sim acontecer em novembro. Agora, como nós vamos fazer? Aí vai ser todo um processo. Eu vejo que não tem condição de se fazer uma eleição num dia para se votar 10 mil pessoas, onde vota 15 mil pessoas, não tem a mínima condição. Aí vai ter que fazer todo um processo, né? Organizar tudo, distanciamento, que tem que colocar mais sessão, ordem alfabética. Então, assim, eles vão, né, cuidar dessas informações para poder estar repassando aí, né, para nós, para os nossos pré-candidatos. Agora, há essa preocupação, porque as pessoas nos municípios, a indecisão é grande. Você não imagina quantos zaps a gente não recebe no dia, as pessoas perguntando: ah, mas será que vai ter eleição? Como é que vai ser e tudo? E, por outro lado, a gente percebe que tem também algumas pessoas que também não estão vendo isso como uma coisa séria, essa questão da contaminação do Covid-19. A gente percebe, né, que estão andando, já visitando as pessoas, lembrando que tem algumas pessoas que batem a porta, não vai querer receber visita, mas tem outros que não faz. Principalmente o nosso povo do campo, que são as pessoas humildes,
que até dificilmente, coitado, recebe uma visita. E ele jamais vai bater a porta na cara de alguém que vai chegar lá. Não vai. E isso é uma preocupação também para todos nós nesse momento. É verdade, deputado. Eu vi um posicionamento, só para contribuir aqui, né, nessa questão, eu vi a contribuição do senador Marcelo Castro, que eu achei interessante. Ele coloca uma delegação do Congresso para que o TSE defina a data das eleições, né, a data certa das eleições, e que não se prorrogue mandatos. No entanto, que o próximo mandato, os próximos prefeitos e vereadores tenham um mandato não de 4 anos, mas de 6, né, para se unificar as eleições, né, lá em 2024, né, se eu não me engano, não, 2026, né, lá em 2026. Então nós teríamos aí 6 anos de mandato de prefeito e vereadores, a proposta do senador Marcelo Castro, que está em debate. São várias propostas, né, várias PECs que estão tramitando. Acho que essa semana, hoje para amanhã, começam os debates lá em Brasília para se chegar num denominador comum. Mas a deputada colocou questões aí muito interessantes, né, do receio do homem do campo, de receber visitas, as pessoas mais humildes, né, que não querem colocar placas, né, contra as visitas, contra os políticos, mas também ficam com esse receio, porque ninguém sabe onde está esse vírus, né? Ele é invisível, ele é minúsculo, e ninguém sabe quando ele vai parar de circular. Se é em outubro, se é em novembro, se é em setembro, ninguém sabe, né, deputada? Realmente, isso vai afetar, com certeza, as eleições. Tem a proposta também para que o voto no Brasil ele é obrigatório, embora não seja cláusula pétrea, mas é um voto obrigatório, que se transforma em voto facultativo nessas eleições, que as pessoas só votem se quiserem, embora eu acho que isso não é muito bom. Né? Não é muito bom porque vai enfraquecer mais ainda a democracia, né? São várias propostas, né? Esperemos aí que nossos congressistas, né, aprovem as melhores propostas, né? Sem essa história de prorrogar mandatos, né, que a Confederação está querendo. Esse prorrogar mandatos, eu acho que é um golpe, né? Um golpe também nos brasileiros. Com certeza, Glauber, isso é a preocupação grande, né? Vamos ver como é que vamos enfrentar, né, essa campanha eleitoral, tá certo? Aí com muito cuidado, com muita tranquilidade. Nesse momento, eu vejo que uma das orientações é os meios mesmo de comunicação, é usar mesmo esse instrumento que a gente tem, mesmo colocando aquilo que eu já dizia, né, das dificuldades. Nós temos aí o WhatsApp, que muitos mesmo, né, das pessoas conseguem ter esse WhatsApp, conseguem ter, né, lá o telefone, e a gente tem que ir se movimentando, né, se movimentando através desse instrumento, porque corpo a corpo, nesse momento, é prejudicial, é preocupante, porque a gente não quer, né, a gente nem quer praticamente, né, ser contaminado, como também, se você tiver, também não vai querer também contaminar as pessoas, né? Então, esse é um cenário, né, que nós não pensaria em ninguém, né, que a gente pudesse chegar, né, essa situação. Vamos aguardar aí os acontecimentos, tá certo? Do que vai ser, né, que vai ser decidido, né, lá pelas duas casas, e com certeza, de acordo com as informações, eu acredito que é trabalhar mesmo, né, fazer mesmo debate. Eu acredito que deve se aumentar mais o número, mais o horário de propaganda. É interessante, né, eu vejo que isso aí seria necessário, tá certo? Que tivesse oportunidade todos os partidos, né, os pré-candidatos, seria uma forma de você se expressar. E a senhora falou uma questão interessante, que em Pix mesmo, eu vejo que a comunicação poderia ser melhor, como é na capital. Né, vários canais de televisão, de rádios, todos os partidos participam, a população faz perguntas. Infelizmente, Pix ainda está atrasado com relação à comunicação. Nós temos uma TV pública, deputada, e aí fica um pedido também, a senhora parlamentar da base do governo, que ampliasse a programação da TV Pix. Né, são apenas 2 jornais, matérias reduzidas, horários ruins, né, que a TV Pix também pudesse participar dos debates eleitorais, convidar os pré-candidatos, convidar os candidatos no momento apropriado. Acho que a gente vai ter que se reinventar
como a senhora colocou, e esse ponto de vista da comunicação, né, das redes em massa, jornal, TV, rádio, né, é bastante necessário. Né? A senhora colocou uma questão muito interessante. Deputada, a senhora quer acrescentar mais alguma questão? É só em relação a essa questão da comunicação mesmo, porque assim, a gente sabe que a comunicação, principalmente para os pré-candidatos, né, de partidos pequenos, com menos, né, estrutura, não tem acesso mesmo, né, a gente sempre, isso foi a vida toda, né, as pessoas se sentem, né, praticamente impossibilitado de poder expressar ali seu sentimento, mostrar também suas propostas. E eu vejo que seria uma saída para as eleições na pandemia. Seria sim uma saída, né, se alterar o tempo da propaganda eleitoral, né, nas TVs, tá certo? Aonde tivesse, independentemente do partido, que tivesse isso com o número de candidatos, né? Então seria também uma alternativa que pudesse estar sendo pensado, estar sendo olhado. E aí a gente sabe que esse tempo das TVs, ele é, né, olhado ali para a questão da cota, né, partidária, o partido que tem ali mais, né, como se diz, legenda, que tem mais fundo eleitoral e tudo, enquanto outros, né, que estão ali, que não tem nada disso, se torna prejudicado. Então, vejo que na pandemia seria uma coisa, né, eu até costumo dizer assim, o vírus está aí, ele não escolhe contra-cheque, nem cor, nem raça. Da mesma forma, deveria também os meios de comunicação fazer isso, para que as pessoas pudessem também se expor. Parabéns, deputada, por essa proposição. Eu não vi nenhum deputado federal ainda, nenhum senador, salvo me engano, com essa proposta, né, de alterar a grade das propagandas eleitorais no rádio, na TV, que serão bastante úteis e necessários, né, nesse momento de pandemia. Me parabenizo por estar defendendo essa bandeira, está levantando essa causa, deputado. Está quase chegando aqui no nosso final, passou rápido aqui nossa conversa, e o Instagram ele tem um limite de 60 minutos, já estamos quase concluindo. Muitas pessoas boas, né, de várias cidades. A deputada, de fato, é uma deputada estadual representativa. O Erinaldo de Pionono, né, o Erinaldo Andrade Pionono, o Edson Carlos de Dom Expedito Lopes, né, secretário de Educação de Dom Expedito Lopes, várias pessoas, tinha alguém agora há pouco aqui de Monsenhor Gil, né, as conterrâneas aí da deputada Monsenhor Gil, né, nosso amigo Luiz Ed, aqui de Pix, está dizendo que gostou desse horário, das 17 horas, né, até a sugestão, viu, Dark, nosso assessor aqui, para a gente colocar as lives às 17 horas, porque à noite tem vários compromissos, as pessoas têm outras jornadas, né, também, outras lives, e o Ed dizendo que gostou muito desse horário aqui, das 17 horas. Enfim, deputada, mais uma vez agradecer, gostei muito das suas colocações, lhe admiro há muito tempo, né, fomos companheiros de partido, com muito orgulho, sou egresso do PCdoB, meu primeiro partido, estou hoje no PDT, sou pré-candidato a prefeito de Pix, mas deixei grandes amizades no PCdoB, inclusive aqui na nossa cidade, tenho grandes amigos, grandes camaradas que me admiram e que eu também os admiro. Nível de Estado também, a senhora, o doutor Osmar Júnior, Zé Carvalho, são grandes companheiros, eu tenho muitas boas referências e foi toda com essa turma que eu conheci a Elisângela Moura nas reuniões ali no Hotel Real, na Assembleia Legislativa, e que eu fico muito contemplado com o seu mandato, deputado. Fico muito orgulhoso de ver a sua presença na Assembleia Legislativa do Piauí, como eu falei, de cima de inspiração para as mulheres aqui de Pix, do Piauí, de não baixar a cabeça, né? De não baixar a cabeça, de se empoderar e de buscar os espaços de poder. Muito obrigado, deputada, pela sua participação. Estamos aqui acompanhando o seu trabalho, né? Temos o companheiro Zé Antônio, que é nosso amigo em comum, que é um grande apoiador seu, Zé Antônio da FETAG, aqui de Pique, que também é pré-candidato a vereador pelo nosso PDT. Vamos juntos, né, tentar uma sociedade melhor para Pique, para o Piauí, para o nosso Brasil, deputada. Estamos quase encerrando aqui, deputada. Tá, fique à vontade. Eu quero só agradecer aí a você, agradecer a todos, mandar o nosso abraço aí para o nosso Naldo, lá de Pionono, pré-candidato a vereador, vem lá fazendo um grande trabalho naquele município.
tá certo? E dizer que estamos aqui à inteira disposição, com certeza, né? O que depender, o que for do nosso alcance, nós estamos aqui.